aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Daniel 3, você tem um rei que quer ser adorado como Deus. Apocalipse 13, um poder que usurpa o lugar de Deus. Daniel 3, você tem uma imagem sendo erguida. Apocalipse 13, a segunda besta faz uma imagem à primeira besta. Em Daniel 3, essa imagem tem que ser adorada. A questão é a adoração. O mesmo caso de Apocalipse 13. Em Daniel 3, quem não adorar a imagem vai morrer. Em Apocalipse 13, 15, quem não adorar a imagem vai morrer. Em Daniel 3, você tem um remanescente, Ananias, Misael e Azarias. Em Apocalipse 13, você tem um remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Daniel 3, você tem uma estátua de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Aí está os 60 e aí está os 6. E cadê os 600? Para os babilônicos, o número 600 representava todas as divindades que eles possuíam. Agora você tem um 666. E assim como lá houve um remanescente, em nossos dias haverá um remanescente. E quanto ao número 666, há algum nome que daria esse resultado? Alguns têm sugerido que aqui haja uma referência a números computadorizados ou presentes em códigos de barra. João nunca intentara isso. Caso o fizesse, ficaria sem sentido o seu desafio para que os leitores da época dele calculassem o número da besta. Além do mais, o número apocalíptico é 666 e não 666. Aqui temos uma clara reminiscência da fidelidade dos jovens hebreus que não adoraram a imagem erguida por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E perceba um detalhe importante que muitos passam por alto. A imagem de Nabucodonosor tinha 6 côvados por 60. Sabe por quê? 6 era o valor base da matemática babilônica, desde a época dos sumérios, de forma que esse número e os seus múltiplos, 60, 600, etc., eram sagrados no paganismo, assim como o múltiplo 666. Quanto à questão de ser o número de um homem, não precisamos nos apressar necessariamente em aludir o nome próprio de uma pessoa ou deduzir um governante do sexo masculino. A frase, conforme está no grego do Apocalipse, representa uma dubiedade. Ali diz: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de homem ou número humano. Isto então pode ser compreendido de 2 modos. Primeiro, quem tiver entendimento poderá decifrar o número, pois é um número humano, isto é, aponta para um princípio falho e imperfeito. Ou, em segundo lugar, quem tiver entendimento poderá decifrar esse número, porque ele é um número de um homem, um número humano, isto é, passivo de ser decodificado. Isto passivo por qualquer pessoa comum. Não é um código sobrenatural, inacessível à inteligência humana. Seria esse o texto. Seja qual for o significado assumido, uma coisa é certa. No texto original, o grego não está absolutamente falando de uma pessoa em específico. Se estivesse, ali usaria o artigo, como usou ao falar do número da besta, isto é, daquele animal específico e não de outro. Se houvesse essa indicação, precisaria falar: quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número do homem, a que me refiro propriamente dito, e não o número de um homem qualquer, percebeu? Então podemos entender este número como representativo de uma entidade governamental e não necessariamente apenas um indivíduo específico, uma pessoa física. Agora,
uma proposta que me agrada e que não conflita necessariamente com o que eu disse até aqui é o fato de que este mesmo verbo, este imperativo calcule, também pode ter o sentido de contabilize, conforme nós vemos, por exemplo, em Lucas 14, 28. O sentido, portanto, seria: faça o cálculo sobre os atos desta besta, veja as suas ações, o resultado delas, e aí você poderá identificá-la nos atos da história. Seja como for, da profecia para a história, o desafio é tomar posição ao lado de Deus. Nesse caso, não existe neutralidade. Querer estar isento é escolher o lado do inimigo de Deus. Portanto, com humildade e respeito por nosso semelhante, estudemos a Bíblia e sigamos as orientações do céu. Mais vale a pena seguir a Deus do que aos homens.